Olá, turma. Hoje, na nossa quarta aula de Formação Econômica do Brasil, discutiremos a economia escravista de agricultura tropical, que se estende do século XVI até o final do século XVII. Destaca-se que nessa aula ainda estaremos abordando os efeitos do ciclo do açúcar na economia brasileira. E só que agora por uma perspectiva do seu efeito na renda nacional e no desenvolvimento dinâmico de outras atividades econômicas. A aula ela vai se basear em 3 capítulos da formação econômica do Brasil, os quais são o capítulo 8, que é capitalização e nível de renda na economia açucareira, o capítulo 9, que é o fluxo de renda e crescimento, e o capítulo 10, que se refere à economia pecuária. Então, no capítulo 8 de Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado ele vai discutir a estruturação contábil da renda decorrente da economia açucareira. Então, nesse capítulo ele observa que em 1600 havia algo em torno de 120 engenhos. Desses, havia uma poupança de 15 mil libras por engenho, um total investido em capitais de 1.800.000 libras esterlinas aplicados na indústria do açúcar. Desses capitais, 20 mil, uma parcela deles era referida à manutenção de 20 mil escravos de origem africana. Cada escravo valia seu preço de mercado em torno de 25 libras esterlinas, ou seja, do 1.800.000, 375.000 se referia a investimento em escravos, o que significa uma parcela de 20,8% dos capitais relativos, totais destinados à compra de escravos como mão de obra forçada para o trabalho nos engenhos de açúcar. Além disso, a gente tem também nessa tabela a forma como os gastos do açúcar, da produção do açúcar, eram contabilizados. Então, a gente tinha algo em torno de 5% dos valores das receitas do açúcar destinadas a transporte e armazenamento na colônia, 1,7% em lenha e outros gastos. A gente tinha gastos de reposição de bois, são gastos de reserva e depreciação, representando 1,7%. Gastos de reposição de máquinas e escravos, que representam 7,3%. Os salários, que havia alguns técnicos especializados, principalmente holandeses no início do processo de produção, e portugueses, que tinha essa remuneração, que representava algo em torno de 1,5%. E a maior parte da receita auferida pela produção de açúcar acabava sendo destinada então à renda dos proprietários de engenhos e de plantações de cana. Então 82,8% de toda a renda era destinada aos proprietários, aos senhores de engenho. O que se mostra por essa tabela é que havia uma configuração de extrema concentração de renda, e mais que isso, além desse ponto, a maior parte da renda oferida ela não era revertida dentro do processo de produção em si, e sim destinada à riqueza, ao aumento da riqueza dos proprietários de engenho, e também dos comerciantes do processo de comercialização da cana-de-açúcar, especialmente dos holandeses, comercializando esse produto na Europa. Tá? Como a maior parte da renda se concentrava na mão de poucas pessoas, isso também tinha um efeito de que, a princípio, não havia pessoas, indivíduos com condições de demandar compra de mercadorias. Então, em certo sentido, o ciclo do açúcar e a indústria açucareira, por ter essa concentração de renda tão alta, ela foi incapaz de
servir de motor dinâmico para a diversificação da estrutura produtiva brasileira e o estímulo a outras atividades econômicas. A gente vai ter uma e outra atividade que vai surgir, mas que vai acabar ocupando um papel muito irrisório dentro da renda nacional do Brasil e de Portugal no período. Dessa renda que ficava na mão dos proprietários dos engenhos, eles tinham dois tipos de gastos principais: gastos com bens locais, principalmente bens de subsistência, alimentos, etc., e que eram uma parcela pequena, e bens importados. Esses bens importados diziam respeito tanto à compra de maquinaria, de equipamentos para a produção, e também para bens de luxo, bens de consumo, roupas, tecidos, etc. Em média, cada engenho de açúcar, eles tinham um preço de algo em torno de 15 mil libras esterlinas. Mas se a gente considerar isso como poupança, a gente resultaria que, somando toda a poupança existente na economia brasileira, haveria o suficiente para construir outros 42,8 engenhos. Tá? Então, seria aumentar em uns 40% o tamanho da produção do Brasil, da estrutura produtiva, mas que isso efetivamente não foi feito porque a maior parte da renda acabava sendo destinada para consumo de produtos importados. E desses produtos importados, apenas 1/3 era destinado à compra de bens de capital. A maior parte se dava para a compra de bens de consumo. Então, isso faz com que se observe que não havia uma dinâmica de expansão e melhoramento de técnicas constantemente dentro do processo de produção do açúcar. O que o Furtado vai observar é que as exportações de açúcar poderiam ter financiado uma expansão da capacidade da indústria açucareira bem superior à que efetivamente foi observada se os nossos senhores de engenho não tivessem focado a maior parte do dispêndio da sua renda para a importação de bens de consumo. Além disso, Furtado vai observar que a explicação mais plausível dessa não destinação de recursos para expansão produtiva é que parte substancial dos capitais aplicados na produção açucareira pertencesse aos comerciantes, e explicar-se-ia assim a íntima coordenação existente entre as etapas de produção e comercialização, coordenação essa que preveniu a tendência natural à superprodução. Tá? Então, esse outro elemento, fora o comportamento perdulário dos senhores de engenho comprando produtos de consumo importados, havia ainda esse outro caráter. Né? Lembrem que foi falado nas aulas anteriores que os principais financiadores e distribuidores da produção de açúcar brasileira não era Portugal, mas sim a Holanda. Né? E boa parte dessa renda acaba ficando também na mão dos holandeses. Né? Como a Holanda ela tinha uma esquadra marítima e comercial muito ampla, ela possibilitava o escoamento constante da produção de açúcar brasileiro, de modo a que não ocorresse uma situação de superprodução, né? E se conseguisse efetivamente vender esse produto, afora o fato de que o Brasil, ao longo do século XVI, acaba estabelecendo um monopólio desse bem. No capítulo 9 de Formação Econômica, o Furtado vai olhar mais ainda para a renda e observar de que forma o seu fluxo interferia na possibilidade da dinâmica de crescimento da economia brasileira. Então ele questiona que possibilidade de expansão e crescimento estrutural apresentava o sistema econômico escravista. E aqui, vejam bem, há uma diferença grande entre expansão e crescimento estrutural. Expansão significa uma elevação do nível da produção.
O crescimento estrutural se refere a um aprofundamento das forças produtivas, do modo de produção, ou seja, ampliar a estrutura produtiva existente e adotar as técnicas mais avançadas para ela, que fizesse com que a produtividade do trabalho também crescesse. E com isso a gente tivesse uma produção maior com custos menores. O que se observa durante o período do ciclo do açúcar é que, em razão dos grandes recursos naturais existentes, da grande abundância de terra, não havia uma preocupação tão grande em aprofundar as técnicas produtivas. Então, o que se dava muitas vezes não era o crescimento estrutural, mas sim a expansão da produção, o aumento dela a partir da ocupação de outras terras. Tá? E aqui lembrem do Ricardo, né? Ela vai acabar tendo uma produção que vai se concentrar no litoral nordestino, mas à medida que vai ocupando mais terras, vai entrando mais para o interior, onde a terra é menos produtiva e por esse motivo os custos de produção também são maiores, né? Então aqui cabe a ideia dos rendimentos decrescentes da terra. Se houvesse mudança estrutural, a gente poderia ter, por exemplo, 4 tipos aqui. Seria, por exemplo, o caso da inovação tecnológica, que é uma situação em que, a partir da introdução de novas técnicas de produção, tu consegue criar novas formas de organizar o modo de produção, criar novas mercadorias, economizar tempo de trabalho, economizar mão de obra, etc. Outro exemplo de mudança estrutural que a gente pode pensar é a Revolução Francesa, no sentido de que ela representa, historicamente, uma ruptura na estrutura política e social de um país e que muda a forma dele se organizar. Outra mudança estrutural que também é historicamente relevante é o caso do cercamento na Inglaterra, né, que eu comentei na aula passada, e que acabou possibilitando a expansão da produção de lã e com isso um estímulo à indústria manufatureira que surgia na Inglaterra, a Revolução Industrial, e tanto pela oferta desse insumo, quanto pela expulsão de trabalhadores do campo que, ao irem para a cidade, ofertavam mão de obra mais barata e com isso acabavam fazendo com que os salários nas cidades diminuíssem e ficasse mais barato para a produção de bens manufaturados. E o outro ponto também de mudança estrutural é a maior divisão de trabalho e especialização. Vejo que nenhum desses 4 tipos de mudança estrutural passaram pelo período do ciclo do açúcar. Não houve grandes inovações tecnológicas, a gente não teve uma mudança da estrutura de organização política e social como a Revolução Francesa, né? Se manteve sempre o pacto colonial, nunca se questionou ele. Também não houve um elemento de cercamento de terras como na Inglaterra, até porque aqui é uma abundância grande de terras, e também não houve esse surgimento da indústria manufatureira, que implicaria na maior divisão de trabalho e especialização. O Furtado ele vai observar que um investimento inicial em um engenho ele gerava um crescimento direto, mas esse crescimento não gerava, por sua vez, nenhum efeito indireto. Ou seja, todo gasto que era feito, por exemplo, para a compra de máquinas, de insumos de produção, de mão de obra, dentro do engenho de açúcar, fazia com que a produção do açúcar subisse. Contudo, como a maior parte da renda estava concentrada na mão de poucas pessoas, e essas poucas pessoas importavam a maior parte dos produtos que elas compravam, isso não estimulava o surgimento de outras atividades na região, atividades econômicas, e com isso a gente não tinha essa mudança estrutural, né, que faria com que, de fato, ao açúcar, né, a indústria açucareira pudesse levar um crescimento estrutural ao invés somente da expansão produtiva. O crescimento da produção era então limitado somente pelo lado da demanda. Ou seja, pelo lado da oferta havia plenos recursos, era barato, havia mão de obra, havia terra. Então o que faltava muitas vezes era a demanda. E essa demanda
do açúcar era principalmente uma demanda estrangeira, demanda europeia, que acabava oscilando, fazendo com que o preço do açúcar também diminuísse. Evidentemente que no início não chegava a ser um problema, à medida que o Brasil detinha o monopólio desse produto, podia também mexer com o preço internacional, diminuindo a sua oferta. Né? A oferta de terra e mão de obra era bem elástica e todo o crescimento se dava em extensão, ou seja, em ampliação das fazendas, da quantidade de pés de cana plantados, e sem alterar a estrutura produtiva. Então, o modo de organização, as técnicas de produção, o tipo de força de trabalho, tudo isso se mantinha. O que mudava era só o tamanho de terra, né, que era ocupado. Então, Furtado ele coloca que o crescimento ele se realizava sem que houvesse modificações sensíveis na estrutura do sistema econômico. E os retrocessos ocasionais tampouco ocasionavam qualquer mudança estrutural. Então, situações em que havia uma seca e se perdia a produção, ou o preço do açúcar diminuía muito internacionalmente, fazia com que os senhores de engenho produzissem menos. Na verdade, eles só diminuíam o nível de produção, mas não traziam como efeito uma mudança estrutural. Né? Então, crises econômicas, oscilações de preço, ao invés de estimularem, por exemplo, a adoção de técnicas mais modernas, que aumentassem a produtividade, reduzissem os custos de produção, por exemplo, na verdade, eles só eram ajustados pelo nível da produção em si, pela quantidade de tonelada de açúcar que se produzia. Não havia, então, para o Furtado, nenhuma possibilidade de que o crescimento com base no impulso externo, ou seja, na demanda internacional pelo açúcar, originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão. O que isso quer dizer? Que, de maneira alguma, o açúcar, a indústria açucareira, tinha condições de se tornar o centro dinâmico da economia brasileira e impulsionar um crescimento, um desenvolvimento sustentado no longo prazo a partir do próprio mercado interno. Não havia esse mercado, não havia essas condições. Quase não havia atividade econômica, a maior parte da renda estava concentrada na mão de poucas pessoas, a maior parte da classe trabalhadora não tinha renda, eram pessoas escravizadas em condições absurdas de vida, terríveis, com uma expectativa de vida baixíssima e uma estrutura social também capenga, não tão desenvolvida, sempre voltada para os interesses externos. Então, esse primeiro ciclo econômico que o Brasil vai passar, não tem essa condição de mudar efetivamente a nossa estrutura produtiva. Vocês vão observar que no ciclo do ouro a gente vai ter um movimento um pouco diferente nesse sentido. Também não vai ter capacidade de mudar a estrutura produtiva total da economia brasileira, mas já vai ser um cenário distinto do que o ciclo do açúcar representou. A única atividade no Nordeste que foi desenvolvida graças ao açúcar foi a pecuária, embora também de maneira bem incipiente. Então, houve o desenvolvimento de pecuária no Nordeste e também aqui no Centro-Oeste, então aqui vai ter um papel importante para o começo da colonização do Mato Grosso do Sul. Né? Então, a pecuária ela surgiu como um efeito indireto do açúcar, né? À medida em que ela servia, né, os bois para transporte, para força, para a produção de carne, principalmente de charque, carne do sol, que era utilizado como alimento básico pelos trabalhadores escravizados, o couro usado na roupa, e isso era praticamente o único artigo que poderia ser suprido internamente, o resto era tudo importado. A ocupação da terra para a produção da pecuária se dava de maneira extensiva, né, e itinerante e de baixo nível de investimento. Ou seja, os produtores de gado que vão surgir no Nordeste, eles não são proprietários de terra, então eles são donos de algumas cabeças de gado. A maior parte da terra está concentrada na mão dos grandes latifundiários e inicialmente eles tentam se manter próximo à faixa litorânea para
ter custos logísticos de transporte da carne produzida reduzidos, contudo, isso impactava negativamente na qualidade da terra para a produção de cana-de-açúcar, de modo que esses sertanistas eles vão ser jogados mais para o interior do Nordeste e vão, como a terra no interior ela é mais seca, não tem grandes pastagens, eles acabavam migrando frequentemente por dentro do Nordeste, né, de modo, né, a alimentar seu rebanho. Por isso ela tinha esse caráter itinerante. E também por não se localizar num lugar só, era muito difícil fazer investimentos de grande monta, construção de fazendas, abatedouros, etc. De modo que havia um baixo investimento na produção, né? A pecuária, em certo sentido, ela então vai ser uma espécie de especialização do trabalho decorrente das demandas do açúcar, mesmo que de maneira bem incipiente. Questiona-se assim, por que não houve outros tipos de atividade econômica decorrentes do açúcar nessa região, além da pecuária? O primeiro deles era o interesse dos exportadores portugueses e holandeses, que tinham na colônia uma opção, um mercado cativo. Então, a partir do Pacto Colonial, se proibia o desenvolvimento de outras atividades na região, né? A pecuária era permitida, era bem vista, no sentido que era difícil fazer o transporte de carne ou de produção desse tipo de alimento na Europa e exportada para cá, para a colônia. Então, ela era autorizada, mas em grande medida as outras atividades, outras mercadorias eram exportadas pela metrópole. Havia fretes baixos para a volta ao Brasil, tá? Então havia um custo de produção que impactava no seguinte elemento: à medida em que se exportavam os bens, determinados bens para cá, para a região brasileira, muitas vezes os navios eles voltavam vazios, né? Se houvesse, digamos, um cenário em que ocorresse uma produção de manufatura aqui internamente. Então isso, para que se tornasse lucrativo, era importante que esses navios eles voltassem carregados e que os produtos que entrassem para cá fossem totalmente vendidos. Então esse era um ponto relevante. A abundância de terra nas proximidades dos engenhos, né? Então havia muita terra, então fazia sentido o investimento se concentrar nessa única atividade. De modo que mesmo São Vicente, que lá onde vai surgir o estado de São Paulo, que também produzia cana-de-açúcar, não tinha condições de competir com a região nordestina por causa da falta, né, de terra no sudeste para esse tipo de bem. Além disso, havia uma preocupação política de se evitar a produção na colônia que competisse com a metrópole. O Brasil ele era um país, desde o princípio, com vastos recursos naturais, e que a preocupação de Portugal era que, à medida em que se autorizasse a produção de certas atividades econômicas aqui, elas crescessem tanto a ponto de competir internacionalmente com os produtos portugueses. Então, tudo isso era barrado pelo Pacto Colonial. Outro ponto importante é que o setor pecuário ele vai crescer independente da procura, porque a pecuária, além de atender às demandas do setor açucareiro, ela tinha um papel de subsistência, porque os sertanistas eles também se alimentavam do gado, da carne seca, eles faziam do couro suas próprias roupas, né? Bebiam leite, enfim, era a produção de gado no Nordeste, ela tinha um fator que, além de atender às demandas do açúcar, da indústria açucareira, porque ela também tinha esse papel de garantir a subsistência desses trabalhadores. Com esse caráter
de possibilidade de subsistência a partir da produção desse tipo de mercadoria, a expansão da pecuária no Nordeste permitiu a ocupação do interior dessa região. Contudo, era uma produção ainda muito incipiente, de modo que a sua renda total gerada era apenas o equivalente a 5% do valor do açúcar exportado. A população ocupada na produção de gado era de em torno de 13 mil pessoas, e a gente tinha no total ali no Nordeste um rebanho de 650 mil cabeças de gado, que equivale a 50 cabeças por pessoa. Tá? Aí o Furtado ele questiona qual a possibilidade de oferta desse sistema de expansão do lado da oferta. E o primeiro ponto que ele diz que não havia empecilhos do lado da oferta, porque os custos de produção eram muito baixos, seu crescimento dependia mais da demanda gerada pelo setor exportador. Então, embora a existência da pecuária em si não dependesse do açúcar à medida em que ela também caía a subsistência dos seus trabalhadores, dos sertanistas, a sua expansão dependia da expansão do setor exportador da produção de açúcar. À medida em que a produção de açúcar crescia, se precisava de mais gado, seja para alimento, seja para transporte, trabalho, etc., se possibilitava então a expansão da pecuária. Sua produtividade ela diminuía com o crescimento devido à distância, logo a renda tendia a cair. Ou seja, como a expansão do gado ela necessitava de mais terra, e quanto mais próximo da faixa litorânea, pior é para a produção de açúcar, os sertanistas acabavam entrando cada vez mais e mais para dentro do interior. Só que quanto mais para dentro do interior, menor a qualidade da terra, à época, né? Menor a qualidade da terra, menor também o tamanho de crescimento do rebanho e também maiores os custos logísticos para levar esse produto de volta para as grandes cidades, para a região litorânea. E por isso a renda desses trabalhadores acabava tendo uma tendência de queda ao longo do tempo. O outro ponto relevante da pecuária, e que não está na formação econômica do Brasil, mas eu coloquei aqui para vocês, é que a pecuária ela tem um papel destacado para a colonização aqui do Mato Grosso do Sul. A pecuária inicialmente ela era realizada pela população indígena, pela população guarani, mas depois também, no século XVII, há um processo de início de ocupação aqui da região, com a vinda dos bandeirantes, a procura do caminho do Peabiru, que seria um caminho, uma estrada de pedra construída pelos povos originários, que saía lá do litoral paulista e chegava até Potosí e cruzava aqui a região do Mato Grosso do Sul, né, próxima ao chamado Caminho dos Hervais, e foi descoberta, né, explorado pelo Aleixo Garcia. Outro ponto é que essa busca pelo Peabiru ela tinha como objetivo também levar a descoberta do ouro, encontrar ouro para Portugal. E nesse sentido acaba se desenvolvendo os primeiros povoados e entrepostos comerciais. Tá? Então vocês podem ver aqui nesse slide o caminho do Peabiru. Tá? Então no mapa da América do Sul vocês veem essa linha tracejada em vermelho que aponta essa rota. Né? Também aqui no lado direito a gente pode ver essa mesma linha ligando ali, saindo também de Santa Catarina, cruzando o Paraná, né, e saindo lá em Corumbá. E aqui tem embaixo uma foto desse caminho que foi construído então pelos povos originários que ligavam o litoral brasileiro até o Império Inca. Né? Além disso, aqui nesse mapa vocês podem observar as rotas dos bandeirantes que saíam lá do sudeste e entravam aqui na região em busca do ouro, em busca de mão de obra escravizada indígena e depois também em busca de gado.
que vai acontecer com essa busca inicial é que vai servir de estímulo para a produção de gado. Tá? Então esse gado que vai se estabelecer nesses primeiros povoados no Mato Grosso do Sul vai ser destinado ao Nordeste para usar como força de trabalho, e depois a pecuária ela vai crescer mais no século XVIII para servir de mão de obra, de insumo de produção para a exploração mineradora lá em Minas Gerais. Tá? Então, o que vai acontecer? Qual que é a causa, né, dessa vinda das bandeiras? É que à medida em que vai se desenvolvendo há uma crise do sistema colonial da produção do açúcar, como a gente viu na aula passada, em razão da entrada dos holandeses nesse mercado, e também existe a perda de possessão do Oriente e da África em razão da União Ibérica. Portugal acaba passando por fortes problemas econômicos, isso leva a uma crise econômica generalizada, e para compensar, a coroa estimula a procura por metais preciosos na colônia, o que vai levar às entradas, né, e às bandeiras. As entradas eram expedições financiadas pela coroa portuguesa, e as bandeiras elas tinham um caráter mais privado. Então eles vinham aqui para a região do Mato Grosso do Sul com o objetivo da busca de índios para a escravização, combate a revoltas indígenas, destruição de quilombos e procura por metais preciosos, né, tendo como resultado a estada de alguns desses bandeirantes. Alguns vão permanecer aqui na região e vão começar a produzir o gado também aqui. Então por isso que a pecuária ela vai ter uma ligação forte com a fundação aqui, colonização, ocupação portuguesa do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Tá? Então por aqui a gente encerra a nossa aula. Eu queria deixar de sugestão para vocês o documentário O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, o seu episódio 6, em que discute essa região sertaneja do interior, do Nordeste, esses produtores de gado itinerantes, e que aliás, é um documentário muito bom. Eu sugiro que vocês vejam todos os episódios, mas esse, particularmente, ele conversa muito com a aula de hoje. Tá? Então, é isso. Pessoal, boa leitura, leiam os capítulos indicados, capítulo 8, 9 e 10, de Formação Econômica do Brasil, e nos vemos na próxima aula. Até mais!